Este programa é livre para todos os públicos. Meus amigos e amigas, uma alegria, nós estamos começando mais uma vez a nossa Escola da Fé. Quero convidar você para nós rezarmos, invocar o Espírito Santo para poder fazer uma boa aula nesse dia de hoje, em que nós vamos conversar sobre Santo Irineu, doutor da Igreja, que o Papa Francisco concedeu a ele esse título. É uma pessoa muito importante na história da Igreja. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos e amigas, hoje nós temos um programa especial. Vamos interromper um pouco aqui a sequência do nosso curso bíblico, mas que depois nós vamos continuar. De vez em quando a gente vai inserindo aí algum assunto diferente. Queremos conversar hoje sobre Santo Irineu, que o Papa Francisco deu o título a ele de doutor da Igreja. O que é um doutor da Igreja? Bom, a gente sabe que a Igreja já canonizou mais de 20 mil santos, muito mais. Mas algum Papa pode dar a um santo um título de doutor da Igreja. Com Santo Irineu, nós vamos ter agora 37, né? São 33 homens e 4 mulheres. As mulheres, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena e Santa Hildegarda de Bingen. Doutores da Igreja tem muitos. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Afonso de Ligório, São Pedro Canísio, enfim, uma quantidade muito grande de santos doutores. O Papa escolheu, só o Papa pode dar esse título, e o Papa Francisco escolheu Santo Irineu, né? Chamado de mestre da unidade e da tradição apostólica, porque se destacou profundamente em 2 aspectos muito importantes para a vida da Igreja. Primeiro, a unidade da Igreja. No tempo dele houve o perigo de um cisma entre o Oriente e o Ocidente. Santo Irineu conseguiu, nós vamos ver com detalhe, conseguiu a unidade. E ele é o mestre da tradição apostólica. Ele mostra para nós como é que essa tradição que Cristo deixou com os apóstolos chega até nós. É muito bonito isso também, né? Através da tradição apostólica chega também o poder sagrado, entende? O bispo da sua diocese, se você for subindo, quem que o ordenou? Quem que ordenou o outro? Se você for subindo, você vai chegar nos apóstolos. É a garantia do poder sagrado que veio de Jesus Cristo. Ninguém pode se intitular bispo, ninguém pode se intitular sacerdote. Não. Todas essas igrejas que criam bispo, não têm o poder que vem lá de Jesus Cristo, porque não tem a tradição apostólica. É o que Santo Irineu mostra para nós com muita clareza. Então, nesta aula de hoje, eu quero detalhar o máximo possível a grandeza deste homem, né? A coleção patrística da editora Paulus publicou, né, o livro de Santo Irineu, né, contra as heresias, contra os hereges gnósticos, né? Faz parte dessa coleção verde que vocês estão vendo aqui atrás de mim, que são da patrística, né, que são mais de 300 obras, né? Uma coisa fantástica que está aí no coração da igreja.
Bom, Santo Irineu de Lyon, Lyon é na França, né? Ele viveu de 140 a 202, né? Nasceu na Ásia Menor, lá na região de Esmirna, lá perto de Éfeso, que hoje é na Turquia. E foi para Roma e depois ele foi para Lyon, na França. Ali na França ele morreu martirizado, né, em Lyon, na perseguição ali do imperador romano Marco Aurélio. Bem, algo muito interessante da vida de Santo Irineu é que ele conta que quando ele tinha 15 anos de idade, ele sentava para ouvir, ele e seus companheiros, o bispo São Policarpo, que foi mártir em 155, e que, por sua vez, foi discípulo de São João. Olha que coisa interessante. E São Policarpo contava para Santo Irineu, que era um jovem de 15 anos, e para os seus colegas, né, contava aquilo que São João falava sobre Jesus. Então, veja que aí você tem uma ligação direta com Jesus, né? Jesus, São João, São Policarpo de Esmirna, Santo Irineu. Então, isto é algo maravilhoso na vida de Santo Irineu. Quando ele esteve em Roma, ele teve um papel muito importante com o Papa Eleutério, que foi Papa no tempo dele, de 174 até 189, e esse Papa combateu a heresia chamada montanismo, de um herege chamado Montano. Montano pregava o desprezo das coisas do mundo e também pregava a iminente volta de Cristo. Cristo já está voltando, levou o pessoal todo para o campo para aguardar a volta de Cristo, só que Cristo não voltou. Foi mais um dos que errou, né, ao colocar isso. E o Papa Eleutério condenou realmente essa heresia chamada montanismo. Bom, Santo Irineu, ele tinha uma cultura muito grande, cultura grega, estudou em Roma, onde ele discutia as correntes filosóficas com um outro grande santo doutor da igreja, São Justino, que foi mártir em Roma, no ano 165, e depois ele foi, então, para a França, como bispo, né? E ele era chamado, inclusive, de zelador do testamento de Cristo. Santo Irineu foi muito importante. No ano de 178, Santo Irineu, ele sucedeu ao bispo São Fotino, em Lyon, na França, que foi martirizado junto com 48 cristãos na perseguição do imperador romano Marco Aurélio. Nós estamos no tempo da perseguição romana, que a gente sabe que foi até lá o ano 330. Né? Então morreram muitos cristãos, Santo Irineu, inclusive, foi um deles que depois foi martirizado. Bom, o papel de Santo Irineu na unidade da igreja. Por que ele é considerado assim um gigante, né, na questão da unidade da igreja? Porque aconteceu algo muito importante, né, aí por volta do ano 189, 199, que era o Papa Vítor, né, que os bispos do Oriente, né, queriam celebrar a Páscoa no dia 14 de Nissan, que nem sempre cai num domingo. E aqui no Ocidente, o Papa mandava celebrar a Páscoa não no dia 14 de Nissan, mas no domingo seguinte. Então, houve uma disputa, o Papa excomungou os bispos do Oriente, porque não quiseram celebrar a Páscoa no domingo depois do 14 de Nissan. Bom, Santo Irineu conseguiu fazer a pacificação. Em Roma, intercedeu junto ao Papa, conseguiu evitar que houvesse esse cisma, né? Lá no ano 190, mais ou menos, no começo da vida da igreja. Então, por isso que ele é chamado um pacificador, né? O doutor da unidade. Bom, os escritos de Santo Irineu tinham a finalidade de combater as heresias, porque naquele tempo começaram a surgir grandes heresias, né? E ele expunha com clareza as verdades da fé católica. Escreveu
uma obra, A Exposição da Pregação Apostólica, que pode ser considerado assim como fosse o primeiro catecismo da doutrina cristã. Né? A gente vê aí a importância de Santo Irineu. Bom, para combater as heresias do seu tempo, principalmente o gnosticismo, por volta do ano 177, que estava ali no auge a perseguição dos imperadores romanos, Marco Aurélio, Cômodo, né? Então, Santo Irineu escreveu como que um catecismo que ele chamou de demonstração da pregação apostólica. Veja, tudo para Santo Irineu vinha da pregação dos apóstolos, porque ele tinha ouvido com São Policarpo, que tinha ouvido com o próprio São João Evangelista. Bom, uma das primeiras heresias que surgiu na história da igreja, já no primeiro século, foi o chamado gnosticismo, a gnose. Eu quero explicar rapidamente a gnose, que é algo um tanto quanto complicado. Gnosticismo é uma heresia que entrou dentro da igreja e que eles não acreditavam que Jesus Cristo realmente tivesse encarnado. Por quê? Porque o gnosticismo, que ele tem, recebeu uma influência da Pérsia, do maniqueísmo, de Manen, eles acreditavam que houvesse dois deuses. Um Deus bom, que só criou coisas espirituais, e um Deus mau, que criou as coisas materiais. Então, o que era material não prestava. Então, o corpo humano não presta. O bom é o espírito que está no corpo humano. E assim por diante. Então, eles diziam, como é que o Verbo de Deus pôde se encarnar num corpo que é mau, porque é matéria? Então, a gnose, o gnosticismo, eles não acreditavam que quem morreu na cruz foi, de fato, Deus, o Verbo encarnado. Morreu enquanto homem, porque Deus não pode morrer. Eles diziam, não, quem morreu na cruz foi puramente um homem, o Verbo não está ali. Uma heresia tremenda que perturbou muito a igreja. Santo Irineu escreveu uma obra inteira, salvo que está aqui, contra os hereges, adversos hereges, exatamente para combater o gnosticismo, que não foi fácil. Por quê? Porque os hereges gnósticos, eles eram cultos, eram preparados, e havia várias linhas do gnosticismo, porque a heresia ela vai se meio que mudando como se fosse um vírus que vai se transmutando, né? Então, Santo Irineu teve um trabalho gigantesco de combater. E qual é a estratégia que ele usou? Ele disse o seguinte, que era preciso expor os sistemas e vencê-los, assim como arrancar uma fera das selvas e trazê-la para a luz do dia e torná-la, então, inofensiva. Então, a comparação que ele faz é o seguinte, como se você fosse pegar uma fera numa floresta e essa fera sempre se escondesse atrás de uma árvore. Então, ele diz, foi como que nós tivéssemos que cortar todas as árvores para depois conseguir pegar a fera. O que ele queria dizer com isso? O gnosticismo, ele mudava de tipo. Então, combatia um, aparecia outro. Combatia um, é mesmo como o vírus que nós estamos vivendo aqui hoje, do Covid. Aparece um tipo, depois aparece outro tipo, depois aparece outro tipo, né? Santo Irineu viveu isso e ele conta aqui, nesta obra dele, Adversos hereges, contra a heresia. Bom, o gnosticismo, como eu disse, então, era uma forma de racionalismo que afirmava que a fé da igreja não era mais que um simbolismo para os simples, que não podem compreender coisas difíceis e que, ao contrário, os intelectuais, os chamados gnósticos, é que compreendiam os que se escondiam atrás desses símbolos. Bom, no fundo, se criava um cristianismo de elite intelectual. Um cristianismo racionalista, na verdade, era assim, né? E esse gnosticismo, ele se fragmentava em diversas correntes. Preciso entender isso. Criam no dualismo, que eu já expliquei, matéria, Deus bom, Deus mau, né? E desprezava a matéria. Santo Irineu
mostrou que a razão é importante para a fé, mas se extravia sem a fé. Porque o racionalismo gnóstico queria basear só na razão. Santo Irineu diz, não, a razão é importante para a fé, mas a razão não pode ficar sozinha. Ela tem que se basear na fé. Sem a fé, né, ela extravia. E o poder que evita esse erro é exatamente a tradição que ele traz dos apóstolos, como guia da inteligência e da razão. Aí está um papel fundamental de Santo Irineu. Como guiar a inteligência, como guiar a razão para não se desvirtuar a fé. Ele fala, a tradição dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos ensinaram, que foi revelado por Jesus Cristo, que é uma fé, que é a nossa fé, então ilumina a razão, ilumina a inteligência. Essa foi a grandeza de Santo Irineu. A fé verdadeira, ele dizia, é aqui está com os bispos que receberam de uma cadeia ininterrupta desde os apóstolos. Então, o que é a fé verdadeira? Que vence as heresias. É aquela que está com os bispos que receberam de uma cadeia ininterrupta desde os apóstolos. Eu gostaria de dar aqui um exemplo. São Paulo, por exemplo, nomeou São Tito e São Timóteo como bispos. Então, vejam, Paulo recebeu de Cristo o poder apostólico que passa para Tito e para Timóteo. São Pedro passou, por exemplo, para Santo Inácio de Antioquia e outros bispos. Então, é isso que Santo Irineu fala. Aí está a verdadeira fé. Para Santo Irineu, a tradição é esse princípio de vida que o Espírito Santo sempre renova. É a guarda da regra da fé, porque vem de Cristo pelos apóstolos. Veja, isto, meus irmãos, só existe na Igreja Católica. E também na Igreja Ortodoxa do Oriente, a sucessão apostólica. Nenhuma outra igreja tem isso. Os anglicanos perderam, né? Os protestantes também não têm, longe de ter a sucessão apostólica. Bom, então, combatendo os hereges gnósticos que desprezavam a encarnação do Verbo, Santo Irineu dizia, se a carne não está salva, então o Senhor não nos resgatou. Se a carne não está salva, ou seja, se o nosso corpo, né, não está salvo, então o Senhor não nos resgatou. A sagrada tradição da igreja. A tradição da igreja é única, é pública e é inspirada pelo Espírito Santo. A gente sabe disso, né? Jesus, na Santa Ceia, deixou isso bem claro, né? Está lá no Evangelho 14, São João, Evangelho 16, Jesus deixa com os apóstolos o Espírito Santo, que ensinar-vos-á todas as coisas. Aí a gente tem a certeza de que aquilo que a igreja ensina vem do Cristo. Não é? Bom, então, uma coisa muito interessante que Santo Irineu deixou para nós, é isso que eu vou colocar aqui agora. Ele diz assim, sendo nossas provas de tal monta, não é preciso ir procurar alhures, ou seja, longe, a verdade. Tão fácil de se aurir na igreja, pois os apóstolos, como num rico celeiro, aí depuseram a verdade em sua plenitude, a fim de que tudo o que desejar possa tirar dela a bebida da vida. Então, o que Santo Irineu diz? Reparem, lembre que ele está vivendo num tempo de heresia, heresias pesadas, montanismo, né? Tinha lá o gnosticismo e outras coisas, né? Então, onde é que está a verdade? Onde é que nós vamos buscar essa verdade? Na igreja. É por isso que São Paulo fala, lá, né, na primeira carta lá, a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, São Paulo fala, Timóteo, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Então, Santo Irineu apenas repete isso. Onde é que nós vamos buscar a verdade no meio dessa confusão de heresias? Na igreja.
E ainda hoje, meus irmãos, é isso. Onde que nós vamos buscar a verdade no meio de muita confusão que hoje também nós estamos vivendo aqui, ó, na igreja, no catecismo da Igreja Católica. Eu dou 1 milhão de graças a Deus pelo Papa São João Paulo II ter deixado para nós esse catecismo. Porque aqui não tem, como dizia meu pai, lero, lero, mamãe eu também quero. Não, aqui ó, é uma palavra só. É a palavra da igreja, é a palavra do Espírito Santo. Sabe, nesse tempo de relativismo religioso, em que às vezes um padre fala uma coisa, outro padre fala outra, e o povo fica aí mais perdido do que uma biruta no vento, né? Tem lei que... Ô professor, um padre tal diz que pode, o padre tal diz que não pode. E agora, o que eu faço? Eu digo, leia o catecismo. O Papa João Paulo II diz que aqui está o texto de referência da fé católica. Então, Santo Irineu já dizia isso no tempo dele. Santo Irineu contava no tempo dele mais de 30 heresias. Mas ele dizia, aonde que nós vamos buscar a verdade? Na igreja, porque ali o Cristo depositou. Né? Ele dizia assim, olha, pois bem, olha essa frase dele, se ainda que apenas uma questão de detalhe provocasse discussão, não se haveria de renovar as igrejas mais antigas, aquelas onde viveram os apóstolos, para se esclarecer a questão? Então, ainda que um detalhe provocar discussão, aonde é que nós vamos recorrer? Às igrejas mais antigas, aquela onde viveram os apóstolos, para se esclarecer a questão. Isso é muito importante, gente. Santo Irineu é esse homem que traz essa unidade, traz essa tradição. E ele fala, e se os apóstolos não tivessem deixado quaisquer escrituras, não se haveria de seguir a ordem da tradição que eles legaram aos mesmos, aos quais confiaram as igrejas? Olha que interessante. Ele disse, ainda que os apóstolos não tivessem escrito os evangelhos, onde é que nós íamos encontrar, então, a verdade? Ele fala, né? Lá nas igrejas onde que os apóstolos criaram e ali deixaram, né, as suas orientações. Bom, assim, Santo Irineu diz, todos os que desejam a verdade podem perceber em qualquer igreja a tradição dos apóstolos manifestada no mundo inteiro. E ele fala, e nós podemos enumerar os que os apóstolos instituíram como bispos nas igrejas, bem como suas sucessões até os nossos dias. Está aqui na obra dele, Adversos Hereges, né? O livro 3, parágrafo 3, primeiro, Santo Irineu diz assim, nós podemos colocar a lista, né, de bispos que vem desde os apóstolos até hoje. No tempo de Santo Irineu, nós estávamos com o 12º Papa, né, que era Eleutério. Então, Santo Irineu é o primeiro escritor da igreja que deixa a primeira relação dos 12 primeiros papas da igreja. Por isso que a gente sabe, gente, todos os papas da igreja. Depois, outros continuaram esta relação. E nós vamos mostrar isso daqui ainda, né? Santo Irineu diz assim, porque é com esta igreja de Roma, em razão de sua mais alta, poderosa autoridade de fundação, que deve necessariamente concordar toda a igreja. Olha que coisa importante, gente, por volta do ano 190, Santo Irineu dizia, Roma, é com ela que nós temos que necessariamente concordar, na qual sempre se conservou a tradição que vem dos apóstolos. Então, Roma sempre foi ali, com Pedro, Paulo, seus sucessores ali, o centro da tradição que vem dos apóstolos. Ele fala, com efeito,
A igreja, espalhada pelo mundo inteiro, até os confins da terra, recebeu dos apóstolos e seus discípulos a fé em um só Deus. Vai fazendo a sua explicação. Tendo, portanto, recebido esta pregação e esta fé, a igreja, mesmo espalhada por todo o mundo, olha que bonito, as guarda com cuidado, como se morasse numa só casa. E crê do mesmo modo como se possuísse uma alma e um só coração. Unanimemente, as prega, ensina e entrega como se possuísse uma só boca. Olha aqui como é que Santo Irineu fecha, né? Tudo se fecha na igreja. É aí que nós vamos encontrar. A igreja prega em muitos lugares, mas sempre, né, é como se possuísse uma alma e um coração e uma só boca, ou seja, ensina a mesma verdade. A gente sabe que a igreja sofreu muito com as heresias. Por isso que o trabalho de Santo Irineu e outros grandes santos doutores da igreja, como São Jerônimo, Santo Agostinho, Santo Atanásio, esse trabalho deles foi importantíssimo para não deixar se corromper o depósito da fé. Bom, vamos fazer o nosso intervalo, a gente volta já para continuar essa conversa sobre Santo Irineu. Meus amigos e amigas, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé, hoje conversando um pouco sobre esse grande santo doutor da igreja, Santo Irineu, que acabou de receber do Papa Francisco esse título, doutor da igreja. Olha, são só 37 santos que receberam. Portanto, é alguém especial, alguém que vale a pena a gente conhecer melhor a sua pessoa e o seu trabalho. Um minutinho antes de continuar a falar do Santo Irineu, eu queria só mostrar aqui alguns livros que mais ou menos estão ligados com esse assunto. Por que sou católico? Esse livro é um dos livros que eu escrevi com muito gosto. E esses dias eu recebi um testemunho muito interessante de um padre que se chama Ricardo Passamani. O padre Ricardo Passamani, eu fiz um vídeo com ele, e ele me disse que esse livro aqui fez com que ele deixasse a medicina e fosse ser padre. Padre Ricardo Passamani. Depois que leu esse livro, voltou para a igreja com muita devoção e hoje é sacerdote, lá no Espírito Santo. Outro livro que eu gostaria de mostrar também, que renova a nossa fé, a história de Frei Damião. Gente, isso aqui foi um gigante que muita gente aqui não conhece, principalmente nós aqui do Sul, Sudeste. O pessoal do Nordeste conhece bem quem foi São Damião. Não é santo ainda, né? Mas está no processo de beatificação. O grande né, peregrino da fé. O nome do livro é Peregrino da Fé, Frei Damião. Quero mostrar um livro também que gosto muito, Ateus Convertidos. História de 15 ateus, gente importante, que se converteu de maneira fantástica, inclusive um prêmio Nobel de Medicina, Dr. Alex Carrel, francês. E aqui tem a conversão de Dostoiévski, a conversão de uma filha de Stalin. Stalin, aquele homicida que matou mais de 30 milhões de pessoas no comunismo na rua, a sua filha se converteu ao catolicismo, né? O nome dela cadê aqui, deixa eu achar, Svetlana Alilouieva. Svetlana Alilouieva. E muitos outros, né, convertidos. Gosto de mostrar esse livro no coração da igreja, em que nós temos aí os ensinamentos desses santos doutores da igreja. Eu coloquei esse nome no coração da igreja, porque isso aqui é apenas um compêndio dos ensinamentos desses grandes santos e santas da igreja. Muito bem, vamos em frente no estudo aqui de Santo Irineu. A última coisa que eu disse antes do intervalo, né, é aquilo que Santo Irineu dizia, que tendo, portanto, recebido esta pregação e esta fé que vem dos apóstolos, a igreja,
mesmo espalhada por todo o mundo, guarda com cuidado, como se morasse numa só casa, né? E crê, do mesmo modo, como se possuísse uma só alma, um só coração, unanimemente as prega, ensina, entrega, como se possuísse uma só boca. Aí está falando da unidade da igreja, a igreja que prega no mundo inteiro uma doutrina. E é uma das coisas maravilhosas. Eu não sei se todos entendem a importância da unidade da igreja, né? A igreja una. Lá no credo, a gente reza a igreja una, santa, católica, né? E apostólica. Essa igreja una, né? Porque ela tem uma unidade no Papa, ela tem uma unidade na doutrina, ela tem uma unidade na liturgia e ela tem uma unidade na sucessão apostólica. Por isso a igreja é una e também única, né? Bom, Santo Irineu, como eu disse, é aquele que dá a relação dos 12 primeiros papas da igreja. Então, ele atribui a fundação da comunidade de Roma aos apóstolos Pedro e Paulo e apresenta um catálogo dos bispos de Roma, desde Pedro até a sua época. Está na obra dele, né? Que nós já mostramos. Então ele fala o seguinte: depois de ter fundado e edificado a igreja, os bem-aventurados apóstolos transmitiram a Lino, que foi papa de 64 até 79, porque São Pedro foi morto em 64, na perseguição de Nero. Então, a igreja escolheu o sucessor Lino, né? Então ele fala, transmitiram a Lino o cargo do episcopado. Anacleto o sucedeu, de 79 a 92, e todos eles foram mártires do Império Romano. Depois, em terceiro lugar, a partir dos apóstolos, é a Clemente, São Clemente de Roma, mártir, que cabe o episcopado. Esse São Clemente foi discípulo de São Paulo. São Paulo cita numa das suas cartas Clemente. Olha que bonito que Santo Irineu diz. Ele, São Clemente, tinha visto os próprios apóstolos, estivera em relação com eles, sua pregação ressoava-lhe aos ouvidos. Olha que bonito. Sua tradição estava presente ainda aos seus olhos. Aliás, ele não estava só. Havia em sua época muitos homens instruídos pelos apóstolos. Então, a gente vê que a sucessão apostólica vem aí de gente que estava ali, né, instruída pelos apóstolos. E ele continua, a Clemente sucede Evaristo, que foi papa de 101 até 107. A Evaristo, Alexandre, 107, 116. Em seguida, Sisto, 116 até 125. Depois, Telésforo, 125 até 138. Também glorioso por seu martírio. Olha que ele coloca, também glorioso por seu martírio, como os outros. Depois, Higino, 138 até 142. Pio I, 143 até 154. Aníceto, 154, 165. Sotero, 166, 174. Eleutério, 174, 189, em 12º lugar, a partir dos apóstolos. Porque esse foi o Papa do tempo de Santo Irineu. Quando Santo Irineu morreu, então, a igreja tinha tido 12 papas. E olha que coisa importante, não sei se vocês notaram a importância disso. Ele dá a relação dos 12 primeiros papas com as datas dos pontificados de cada um. Desde lá, da morte de São Pedro de 64, substituído por Lino, né, até aqui Eleutério, no ano de 189. Então, Santo Irineu diz, é nesta ordem e sucessão que a tradição dada à igreja, desde os apóstolos e a pregação da verdade, chegaram até nós. Olha aí. E a pregação da verdade chegaram até nós. Sabe, gente, quando eu fico pensando, né, que Lutero, lá no ano 1517,
desprezou tudo isso? Com que autoridade? Com que lógica? Nós estamos vendo aí que desde São Pedro nós temos uma cadeia, uma sucessão apostólica que chega até o bispo da sua diocese hoje. Como é que a gente vai negar tudo isso? Não dá, né? Por isso que é importante a gente conhecer um pouco dessa história da igreja, né? E Santo Irineu continua, e está aí uma prova muito completa de que é única e sempre a mesma a fé vivificadora que na igreja, desde os apóstolos, se conservou até o dia de hoje e foi transmitida na verdade. Até o dia de hoje, até o dia dele, né? Até o tempo dele, evidentemente que ele está falando. Mas sempre ele repete isso, né? Foi transmitida a verdade. Gente, a verdade é a coisa mais importante na fé. O catecismo da igreja diz assim que a salvação está na verdade. Ok? Jesus disse, eu sou a verdade. O Espírito Santo ensinar-vos-á toda a verdade. Jesus garantiu isso. Então, quando o Papa João Paulo II aprovou o catecismo da igreja, ele usou uma constituição apostólica que ele chamou de Fidei Depositum. Fidei Depositum quer dizer o depósito da fé, é a doutrina. Como é que ele começa o documento dele, né? A Fidei Depositum. Ele começa dizendo assim, guardar o depósito da fé é a missão que o Senhor confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos. Olha aí a missão da igreja, guardar o depósito da fé que, né, Cristo deixou na igreja, porque aí você tem a salvação. Muito bem, é isso que o demônio sempre ele quer destruir. O demônio sempre quer destruir a verdade dentro da igreja. Através do quê? Das heresias. Por isso que a igreja, nesses 2000 anos de vida dela, a igreja sempre teve que lutar contra as heresias. É por isso que na Santa Sé, no Vaticano, tem a Sagrada Congregação da Fé. Por quê? Para olhar na igreja no mundo inteiro, onde é que está havendo erro? Onde é que tem teólogo ensinando coisa errada? Então, a Congregação da Fé chama e corrige. Isso aconteceu com um teólogo nosso, né? Leonardo Boff, lá na década de 80, por causa daquele livro dele, né? Jesus Cristo Libertador, e também aquele outro livro dele, né? Igreja, Carisma e Poder, onde negava a perenidade dos dogmas, e uma outra série de coisas, foi proibido de ensinar como teólogo católico. Bom, infelizmente, como ele não acatou a palavra da igreja, acabou até deixando, né, o ministério sacerdotal. Mas é isso que a igreja tem que fazer, né? Essa verdade que Santo Irineu fala tanto aqui nas obras dele. Bom, uma coisa também muito importante que Santo Irineu destaca, que eu quero aproveitar aqui nessa nossa aula para falar, é sobre a encarnação do Verbo. Por quê? Porque o ponto central da heresia gnóstica era exatamente negar que o Verbo não se encarnou. Ora, se o Verbo não se fez homem, não houve redenção da humanidade. Por quê? Gostaria de explicar isso daqui. Quem é que pecou no começo da história da humanidade? Foi um homem, o pai da humanidade, Adão. Então, para resgatar a culpa de Adão, nós tínhamos que ter um outro homem. Só que nenhum homem estava livre do pecado. Então, o Verbo se fez homem. Mas, para se fazer homem, ele teve que se encarnar no seio da Virgem Maria. Aí está o mistério da nossa fé, né? Então, Santo Irineu diz assim, pois esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem, e filho de Deus, filho do homem. Filho do homem quer dizer homem. É para que o homem
entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. Olha que bonito. Por que que o Verbo se fez homem? Para que o homem, né, unido a ele, se torne filho de Deus. Isso acontece pelo batismo. O catecismo fala numa porção de passagens que o batismo nos faz filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. Aí a importância da encarnação, né? Santo Irineu diz: o Verbo de Deus se fez homem para que o homem receba a filiação divina. Pois, como poderíamos participar da eternidade e imortalidade se antes não se tivesse feito como nós o eterno e imortal, de modo que a nossa corruptibilidade fosse absorvida por sua incorruptibilidade e nossa mortalidade por sua imortalidade. Não sei se estão entendendo a profundidade dessas palavras, né? A imortalidade de Cristo absorveu a nossa mortalidade, né? Porque nos fez aí filhos de Deus. Santo Irineu diz assim: quando ele se encarnou, se fez homem, recapitulou em si mesmo a história dos homens e, em resumo, nos proporcionou a salvação. Fazendo-se homem, se encarnando como homem, ele recapitulou nele toda a história da humanidade e proporcionou a nossa salvação. Os santos doutores da igreja, da região ali da Capadócia, né? São Gregório Nazianzeno, São Basílio Magno, diziam: aquilo que o Verbo não assumiu, não foi salvo. Por isso que o Verbo assumiu tudo. Ele quis nascer como homem, no seio de uma mulher, numa família para resgatar a família, depois viveu toda a nossa vida como nós, para poder então salvar a humanidade. De sorte que aquilo que havíamos perdido em Adão, diz Santo Irineu, aquilo que nós tínhamos perdido em Adão, isto é, sermos a imagem de Deus, o recuperamos em Cristo Jesus. Olha o ensinamento sobre a encarnação do Verbo que Santo Irineu deixa para nós. É muita coisa, é muito bonito, né? E ele fala, aliás, por isso que Cristo passou por todas as idades da vida. Olha, por isso que Cristo passou, nasceu como nós, cresceu como nós, né? Restituindo a todos os homens a comunhão com Deus. E vocês estão vendo aí as referências, né, da obra dele, né, Adversos Hereges, esse AH, Adversos Hereges, exatamente a obra de Santo Irineu. Bem, outra coisa que ele diz, que ensina muito para nós: Jesus Cristo, nosso Senhor, por causa do seu amor superabundante, se fez o que nós somos para fazer de nós o que ele próprio é. Olha que profundidade. Ele se fez o que nós somos, ou seja, ele sendo Deus se fez homem, para fazer de nós o que ele próprio é, ou seja, para que a gente pudesse participar da vida divina. Santo Irineu não está querendo dizer que a gente vai virar Deus, não, Deus é um só, né? Mas a gente pode participar da vida divina, como diz São Pedro nas suas cartas, né? Ele fala também da questão dos evangelhos e da igreja, né? É bonito esse testemunho que Santo Irineu deixa sobre os evangelhos. Muita gente pergunta assim: será que os evangelhos são verdadeiros mesmo? Será que são autênticos mesmo? Santo Irineu diz sim. E aqui eu quero mostrar alguma coisa. Por exemplo, ele diz assim: Mateus publicou entre os hebreus, na língua deles, ou seja, no hebraico, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma, e aí fundaram a igreja. Olha que testemunho importante que Santo Irineu diz. São Mateus escreveu, né, entre os hebreus que se tornaram cristãos,
na língua deles, o evangelho dele, de São Mateus, foi escrito em hebraico, para os hebreus, que vieram para o cristianismo, para mostrar que realmente o Cristo era o Messias, que todo o Antigo Testamento já tinha anunciado. Isso quando? Quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma, e aí fundaram a igreja. Então, Santo Irineu está dizendo que São Mateus escreveu o evangelho dele lá por volta do ano 50, 60. Foi quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma. Aí está uma outra prova de que Pedro e Paulo estavam em Roma. Às vezes a gente vê alguns dizendo assim, não, Pedro nunca esteve em Roma, Paulo nunca esteve em Roma. Está aí um testemunho histórico do segundo século, né? E Santo Irineu continua, depois da morte de Pedro e Paulo, também São Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Então, Santo Irineu deixa aqui um testemunho fortíssimo dos dois evangelhos, Mateus e Marcos. Ele fala que Mateus escreveu entre os hebreus, cristãos, o evangelho dele, na língua hebraica, para os chamados cristãos judaizantes. E Marcos, que estava com Pedro em Roma, escutava as pregações de São Pedro em Roma, Marcos escreveu, né, o que Pedro anunciava. Então, o Evangelho de São Marcos, a gente quase que pode chamar o Evangelho de São Pedro. Por quê? Porque o que São Marcos fez, segundo Santo Irineu, foi escrever aquilo que São Pedro ensinava. E fala também de São Lucas. Por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, né, que era médico, registrava num livro o evangelho pregado por ele. Pregava no livro aquilo que Paulo ensinava. E depois João, o discípulo do Senhor, aquele que tinha recostado a cabeça no peito dele, também publicou o seu evangelho, quando morava em Éfeso, na Ásia. Olha que então interessante o testemunho de Santo Irineu. Ele fala do Evangelho de São Mateus, do Evangelho de São Marcos, do Evangelho de São Lucas e do Evangelho de São João. Porque ele viveu lá no começo e ele escutou as pregações de São Policarpo, porque tinha escutado São João. Então, está aí por que apenas esses 4 evangelhos ficaram na Bíblia. Tem um testemunho forte que vem aí de Santo Irineu. A gente sabe que a igreja não deixou entrar no Novo Testamento, parece que mais de 80 evangelhos falsos. Era uma quantidade gigantesca de evangelhos falsos. A igreja ficou só com os 4. Mas agora você entende por quê. Tem aí uma tradição por trás, né? Santo Irineu dizia que na Alemanha o evangelho já tinha seguidores no século II, conforme ele afirma. Então, já no século II, esses evangelhos chegavam até na própria Alemanha. Bom, e ele continua dando uma série de outras informações. O que eu fiz foi coletar aqui da obra dele alguns pensamentos dele, alguns ensinamentos, para a gente conhecer um pouco desse homem. Por que o Papa, né, deu a ele o título de doutor da igreja? Então ele diz assim, olha, assim, embora pelo mundo sejam diferentes as línguas, o conteúdo da tradição é um só e idêntico. O conteúdo da tradição é um só e idêntico. Embora, olha o que ele fala, pelo mundo sejam diferentes as línguas. Hebraico, não sei o quê, grego, latim, mas o conteúdo é o mesmo. As igrejas fundadas na Germânia, lá na Alemanha, não creem e não ensinam de modo diferente nem as igrejas da Ibéria, que é na Espanha, e nem as dos celtas na Inglaterra, nem as do Oriente, lá em Éfeso, Esmirna, e nem as do Egito, nem as da Líbia, nem as estabelecidas no centro do mundo, que é Roma, mas como Sol, criatura de Deus, é em todo o mundo um só e o mesmo.
Olha que comparação bonita que Santo Irineu faz. Assim como o sol é um só, mas ilumina o mundo inteiro. O mesmo sol que nós pegamos aqui, pega lá no Japão, que é do outro lado do mundo. Pega nos Estados Unidos, pega na Europa, pega na... Então, ele compara o ensinamento da igreja com o sol. A igreja que está na Alemanha, a igreja que está na Espanha, a igreja que está lá na Inglaterra, nos Celtas, a igreja que está no Egito, a igreja que está na Líbia, né? A igreja que está em Roma, é como o sol, né? Criatura de Deus. E em todo o mundo, um e só é o mesmo, né? Aí você vê a unidade da igreja na doutrina. E continua Santo Irineu. Assim, à luz da pregação da verdade, olha bem, a luz da pregação da verdade brilha em todo lugar e ilumina todos os homens que querem chegar ao conhecimento da verdade. E nem aquele que tem maior capacidade de falar, eu acho bonito isso daqui, nem aquele que tem maior capacidade de falar dentre os que presidem as igrejas, dirá algo diferente, porque ninguém está acima do mestre. Nem quem dificuldade de expressar-se inferioriza a tradição. Então, o que Santo Irineu está dizendo? Aquele que é mais culto e aquele que é mesmo culto ensina a mesma coisa. Embora um possa usar uma oratória, uma retórica, assim, excelente, e até o outro que tem dificuldade de expressar-se, né? Ele não inferioriza a tradição, ou seja, ele passa a mesma tradição. Gente, isso é um ensinamento do século II, né? Que a gente realmente vê. E fala, sendo a fé uma só e a mesma, nem aquele que pode dizer muito sobre ela a amplia, nem aquele que pode falar menos a diminui. Então, ninguém aumenta e ninguém diminui aquilo que é a fé. Então, para terminar, né, eu coloco essa na palavra dele. A pregação da igreja apresenta, por todos os lados, firme solidez, perseverando idêntica e beneficiando-se com, como pudemos mostrar, com o testemunho dos profetas, apóstolos e seus discípulos. Testemunho esse que engloba o começo, o meio e o fim, isto é, a totalidade da economia de Deus. Economia é o plano da salvação, né? E a sua operação infalivelmente ordenada à salvação do homem, fundamento da nossa fé. Bom, meus amigos, era isso que eu queria ter colocado para vocês, um pouco só sobre tantas coisas maravilhosas que Santo Irineu coloca para nós. Nem tudo é muito fácil de entender, mas um pouco que a gente entende já vale a pena, ok? Muito obrigado a vocês que me acompanharam até aqui e peço, como sempre, né, sacerdotes, diáconos que nos acompanhem aí, que nos dê a sua bênção para encerrar o nosso programa. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.